Então, a primeira ideia é a gente falar exatamente sobre a classificação das constituições. E aí é importante a gente lembrar. Cada constituição, ela tem uma identidade. Todas as constituições, elas têm uma identidade. E essa identidade, ela está muito ligada à realidade sociopolítica e histórica de um país. Então, quando eu não lembrar... peraí, me perguntaram quais eram as características da Constituição de 1824. Ave Maria. Não lembro, não. Mas quer ver uma forma fácil de lembrar? Se você lembrar qual era a realidade sociopolítica daquela época. Peraí, eu tinha um imperador, não tinha? Naquela época, 1824. A República é 1888, né? Então, eu tinha um imperador lá em 1824. O imperador iria abrir mão de todos os poderes dele assim? Ele, não, eu abro mão dos meus poderes aqui de boa. Não, né? Então, qual é uma característica da Constituição de 1824? A intervenção do imperador, a intervenção do rei, né? Do monarca. Isso ficou conhecido como poder moderador, que estava acima de todos os outros poderes. Então, se o poder legislativo fizesse uma lei, o poder executivo dissesse que aquela lei é válida, o imperador podia ir lá e falar, não, essa lei eu não quero. Ele era conhecido como poder moderador. Então, isso tem a ver com a realidade daquele momento histórico. Essa característica tem a ver com a realidade daquele momento histórico. Outra característica, se eu estava num sistema autocrático, num sistema... Você acha que teve democracia para fazer aquela Constituição? Não, né? Ela foi imposta. Ela foi criada e imposta para a população. Então, às vezes, eu posso não lembrar de cabeça quais são as características, mas essas características estão diretamente ligadas ao momento histórico de um determinado país. A realidade sociopolítica de um determinado país, naquele momento histórico que ela foi promulgada. Então, vamos pensar a nossa Constituição de 88. Então, nós tivemos uma ditadura militar, que foi um regime autoritário, e ali a gente estava tendo uma redemocratização. Então, obviamente, a nossa Constituição ela tem uma identidade diretamente ligada a esse momento de redemocratização. Então, por isso que ela dá tanta importância para as garantias fundamentais, para as garantias individuais, que foram suprimidas nesse período. Então, você pega ali o artigo 5º, ele tem 78 incisos. Vocês lembram, né? O que é inciso, o que é parágrafo? Então, você pega ali o artigo 5º, eu tenho 78 incisos, cada um falando sobre uma garantia ou mais garantias fundamentais específicas do indivíduo. Tanto que chama direitos e garantias fundamentais individuais, né? Ele está falando aí de direitos individuais. Então, direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, direito à inviolabilidade de domicílio, direito a... Fala que você só será privado de seus bens ou de sua liberdade em caso de sentença penal condenatória, ou você só deverá fazer ou deixar de fazer o que estiver previsto em lei ou por decisão judicial. Tudo isso está lá no artigo 5º, justamente pelo momento histórico que a gente estava vivendo, de redemocratização, de retomada do poder pelo povo. Então, todas essas constituições elas vão ter essa natureza, essa característica que está vinculada ao momento histórico e à realidade sociopolítica daquele país. E com a nossa não é diferente, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa lembrar que nós temos diversas constituições, diversos momentos históricos. Mas qual que é a mais importante para a gente? A nossa. Por quê? Porque aqui cai em prova, né? Então, o mais importante para a gente é compreender a nossa. Mas existem questões que cobram outras constituições. A Constituição dos Estados Unidos é muito cobrada, porque ela tem algumas características distintas da nossa, né? Então, vamos lá. Então, de que maneira, quais são as classificações que nós temos da Constituição? A primeira delas, pessoal, é a classificação quanto à origem, ou seja, de que maneira que essa Constituição se origina. A primeira maneira que eu posso ter de originar uma Constituição, ou seja, dessa Constituição ser apresentada, é a outorgada. Como que funciona essa ideia de Constituição outorgada? Ela é imposta de maneira unilateral pelo titular do poder, ou melhor, por quem exerce o poder constituinte. Ou seja, o presidente, o autocrata, o ditador, o monarca, ele vai chegar e vai impor essa Constituição a você. Ele vai impor essa Constituição aos seus súditos, aos seus cidadãos, né? Conforme ele... Então, por exemplo, aqui no Brasil, a de 1824, lembra que eu falei para vocês que nessa época a gente tinha um rei, um imperador? Ele ia aceitar? Não, deixa eu ver o que é que o povo pensa aqui. Não, né? Ele vai lá e impõe. Da mesma maneira, 1937, quem estava no poder?
também numa ditadura, Getúlio, né? Em 1967, ditadura militar. Então são 3 constituições que foram impostas, né? Ou seja, enfiadas goela abaixo. Por quê? Porque elas estão ligadas a um momento histórico de autoritarismo, a um momento histórico que não há abertura para o espaço para o diálogo democrático. Beleza? Agora, a nossa de 84 ela é completamente diferente. A nossa de 1984 ela foi promulgada. E eu falei para vocês na aula passada, o que significa dizer que a Constituição foi promulgada? Significa dizer que nós, o povo, elegemos uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, foram nossos representantes, teoricamente representando os nossos interesses, que votaram essa Constituição, que redigiram, que votaram e que aprovaram essa Constituição. Então, quando eu falo, né, de instituição promulgada, é aquela Constituição que ela tem uma participação popular, que ela tem um caráter democrático, que ela chega até nós a partir de um processo democrático. Obviamente que a gente até já tem, como na Austrália, algumas constituições que foram feitas por participação democrática direta. Existe. Teve, na Austrália, não, na Nova Zelândia, inclusive, foi online. As pessoas podiam propor texto, podiam votar texto online. E foi feito diretamente pela população. Agora, aqui, na maioria dos países, assim como no Brasil, é feito de maneira indireta, né? É feito através de participação popular indireta. Ou seja, nós elegemos alguém e essa pessoa que foi eleita, ela vai votar ali o texto, vai propor o texto constitucional. No nosso caso, foram os deputados constituintes, né? E eu falei para vocês, né? A gente teve Ulisses Guimarães, Lula, Caiado, Maluf, todos eles participaram aí da Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? Alguma dúvida aí entre outorgada e promulgada? Ou tá tranquilo? Existe também, pessoal, um sistema que ele é meio que, vamos dizer, ele tenta pegar a melhor parte de cada lado. Qual é? O cesarista. Por que o nome dessa é cesarista? Sabe qual Constituição que foi feita dessa maneira? A Constituição da França. A Constituição de Pinochet. Como que ela é feita? O titular do exercício do poder constituinte, ele faz o texto, mas ele submete à aprovação popular. Ou seja, ela é votada depois, né? Ela apenas legitimar a presença do detentor do poder. Não são outorgadas nem tão pouco democráticas. Exemplo, carta plebiscitária do Chile, lá do Pinochet. Então eles fazem o texto e submetem para votação popular como meio de legitimar. A população aprovando ou não aprovando, ele vai dizer que foi aprovado, né? Imagine se Pinochet ia dar para trás, não ia de jeito nenhum, né? E aí a gente tem também as pactuadas, que são aquelas que a gente só cria assim um compromisso, né? Então as constituições pactuadas são aquelas em que a gente cria um compromisso de lutar contra quem é diferente da gente. Então, por exemplo, na Constituição da Alemanha nazista, fizeram um compromisso de lutar contra os judeus. Então estava lá na Constituição. O ódio, não, eles não chamavam de ódio, obviamente, né? Mas o repúdio aos judeus estava lá. Ela foi uma espécie de Constituição pactuada. Pessoal, alguma dúvida sobre a forma que uma Constituição pode se apresentar, ou seja, a classificação de uma Constituição quanto à origem? Eu só quero que vocês saibam disso. Apesar da gente ter classicamente essas 4 possibilidades, hoje a gente tem mais. Como eu falei, a gente já teve uma Constituição que foi votada inteira pela internet. Na Suíça a gente tem constituições locais, né? Porque a Suíça ela é um principado. A gente tem constituições locais que são votadas presencialmente. As pessoas levantam as mãos para falar se concordam ou não. Mas são bem menos pessoas também para você administrar, né? Então a gente tem várias outras formas de se apresentar uma Constituição, mas essas são as fundamentais, beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Certeza? Então quais são? A gente tem que lembrar. A gente tem a outorgada, promulgada, cesarista e pactuada, beleza?